Agora a gente fala da Sexta-feira Santa. Nós recebemos aqui nos estúdios o Padre Samuel, que é da paróquia Jesus Ressuscitado, que fica no bairro do Anatólia, aqui em João Pessoa. Boa tarde, Padre, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores do programa. Já saímos do período da Quaresma, é isso? Exatamente. Com a celebração do Domingo de Ramos, nós iniciamos o período que nós chamamos de Semana Santa. E aí, desde ontem, com a celebração dos Santos Óleos, a celebração da instituição da Eucaristia no final da tarde, nós iniciamos o que chamamos de Tríduo Pascal. Então, são os acontecimentos que antecedem a ressurreição do Senhor. A ressurreição. E hoje é o dia, assim, vamos dizer que mais importante, embora um dia de muito sofrimento, mas um dia mais importante para a Igreja Católica. Não seria o dia mais importante, mas um dia decisivo para a profissão de fé e para o acontecimento daquilo que a graça de Deus manifesta na nossa consciência cristã. Por quê? Celebramos a morte de Jesus Cristo. É tanto que é uma celebração que acontece pontualmente às 15 horas, né, o horário em que demanda justamente o acontecimento da morte de Jesus. E aí nós celebramos, fazemos uma celebração que não é uma missa. Desde ontem que todos os sacramentos cessam, os padres ficam, nós ficamos impossibilitados de realizar qualquer sacramento até amanhã na Vigília Pascal. Mas hoje é um dia penitencial, um dia silencioso e um dia também voltado para a contrição da consciência da pessoa, porque Cristo morre. É verdade. O bispo Dom Delso, falou que esse momento era preciso também uma reflexão muito sobre os caminhos da humanidade. É preciso ressuscitar a humanidade. A gente está indo por um caminho perigoso? Justamente. Porque são tantas tendências, são tantos conceitos, são tantos comportamentos, são tantas violências, tantos fatos, tantos homicídios, feminicídios, tanta, digamos assim, tanta brutalidade, tanta ignorância das pessoas, que justamente o apelo até do Papa Francisco é que a humanidade aproveite a Sexta-feira Santa para converter a sua consciência, refletir mais a presença de Deus, que mesmo com a morte de Jesus, não deixa de acontecer no coração da pessoa, e ao mesmo tempo a pessoa se dê a oportunidade, o cristão, a cristã, se dê a oportunidade de professar novamente a sua fé e entender que a morte de Cristo é o princípio de uma reconstrução pessoal. Ao longo do tempo, algumas tradições foram assim sendo relegadas a um segundo plano. Me lembro bem, quando criança, tinha uma série de restrições, inclusive na comida, na bebida, mas me parece que isso ao longo do tempo foi ficando um pouquinho para trás. Isso compromete, de certa forma, as tradições do cristão? Não é que comprometa, mas dificulta um pouco o entendimento da mística oracional que cada dia, particularmente desde a Quaresma, a Semana Santa e propriamente o Tríduo Pascal e o dia de hoje, nos trazem. Quais seriam isso, Digamos assim, as asceses espirituais, a busca pelo sacramento da confissão. Muitas pessoas buscaram, mas a demanda não é tão grande como já foi há tempos atrás. A abstinência de carne nas quartas e sextas-feiras quaresmais. Mais precisamente, também hoje é um dia de abstinência de carne, de jejum, também de oração, mas as pessoas estão, digamos assim, um pouco desencontradas disso. Até porque também acho que as próprias condições financeiras, então, procuram se readaptar. E o consumo também do álcool, pede-se que a pessoa esteja dedicada mais a uma sobriedade, que ela entenda o princípio de estar consciente para professar a sua fé. E daí essas asceses, elas vão perdendo a força, mas não porque a igreja retira, mas porque as pessoas vão gerando uma consciência própria, digamos assim, de como manifestar a sua fé. São as mudanças sociais, existenciais, os comportamentais das pessoas hoje, que não entendem um pouco essa dinâmica e acham, veem muito como um impedimento e não como uma razão para que você pratique mais a conversão da sua fé. Na sua igreja, tomando exemplo com o que o senhor observa, tem uma renovação de público, de religiosos, pessoas mais jovens estão ocupando esses espaços, ou as cadeiras inevitavelmente estão ficando, os bancos inevitavelmente estão ficando vazios? Na paróquia Jesus Ressuscitado, que é a minha paróquia de trabalho, de serviço,
É uma paróquia atípica, porque nós temos todos os públicos. O bairro Anatólia é um bairro muito próximo à Universidade Federal da Paraíba, as outras universidades também. Então, a soma dos jovens é bem interessante, e principalmente os jovens que vêm do interior, principalmente do sertão. Então, é uma paróquia jovem, uma paróquia que se movimenta com a juventude também. E tem um fluxo, porém não existe muito, digamos assim, uma continuidade desses jovens, porque ao terminar o período letivo da faculdade, eles retornam para as suas cidades ou vão em busca de novos horizontes e não permanecem. É mais ou menos assim, mas existe a participação. Nós estamos na Sexta-feira Santa. O que é que representa também para a Igreja Católica o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa? O Sábado de Aleluia, ele representa para nós o ápice de toda essa comunicação da graça de Deus e da salvação do povo. Nós celebramos a ressurreição do Senhor. A Vigília Pascal, ela é uma celebração extensa de 2 horas, 2 horas e meia, que vai desde acender o fogo novo, a bênção do Círio Pascal, o sentido da ressurreição à luz de Cristo, e o acontecimento maior, que é a Eucaristia, de uma nova consciência. Então, são os louvores, as gratidões, a celebração profundamente alegre e feliz. O domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição, nós já celebramos também essa consciência de que Cristo ressuscitado caminha dia a dia conosco. Ou seja, uma certeza maior da comunicação total de Deus, que todos celebram, que todos acolhem e que todos devem recomeçar a sua história de fé. Até aqueles que, digamos assim, ficam um pouco mais restritos na sua vivência espiritual, aproveitam o tempo da Páscoa também para renovar o seu espírito e se tornar mais participante, viver a sua própria fé. Muitas pessoas, nesse período, retornam a essa convivência com a Igreja Católica. Muitas pessoas, desde a Quaresma, porque, como eu falei, existe o caminho penitencial e misericordioso. Nossa arquidiocese sempre promove também aquelas 24 horas para o Senhor, ali no Parque Solon de Lucena. Então, nós vamos numa soma de sacerdotes, de padres, diáconos também, atender às confissões e orientar as pessoas. Então, é um período maravilhoso para que a pessoa se dê a oportunidade de recomeçar a sua história de fé. Você tem uma ideia? Atendemos pessoas que 40 anos não se confessavam, 30 anos não chegavam nem perto de um padre, não passavam nem na porta de uma igreja, mas começam a ter uma nova consciência, porque entendem que a igreja se renova e quebra-se muitos tabus, em relação àquilo que se via nos padres anteriormente, não deixa de ter a seriedade, o respeito, a responsabilidade e a fé, mas também o maior significado que hoje nós trabalhamos com as pessoas, com os cristãos e cristãs, é justamente o acolhimento, o amor que se dá. É verdade. Padre, obrigado pela presença aqui. Eu sei que sua agenda hoje é cheia, é lotada, tem muitas celebrações, as vigílias, tudo mais. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho e pela missão. Eu que agradeço, Hermes. Eu desejo a todos um feliz Tríduo Pascal ainda. As pessoas que quiserem somar conosco, nossa paróquia fica em Anatólia, ali por trás do Shopping Sul, praticamente. E a paróquia hoje celebra às 15 horas. A solenidade da morte do Senhor. Amanhã às 18 horas a Vigília Pascal. E no domingo nós temos missas às 7, 11 da manhã e 17 horas. Então, que Deus te abençoe também. Amém. Uma Páscoa. Obrigado. E uma renovação da sua consciência. Obrigado, Padre.